amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome, agradecemos, Senhor, a ti pela oportunidade de estar nessa casa de oração, junto com os nossos amados, com os nossos queridos. Que o Senhor invada, Senhor, os corações, as vidas, as pessoas, Senhor, que estão não somente aqui, mas aquelas que estão com seus familiares, em sua casa, seja onde for que elas estão, Senhor, nos ouvindo, reservando esse tempo para te ouvir, que elas sejam tocadas, impactadas por ti. Que essa mensagem chegue aos corações, às vidas, às famílias. Que esse tempo que nós reservamos seja um tempo precioso. E seja um tempo também relevante para a nossa humanidade, para que nós possamos de fato crescer à luz da sua estatura. Queremos nos espelhar em ti. Por isso te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Jesus, por esse dia, por esse tempo, por essa experiência, por essa casa de oração e por todos e todas que estão nos ouvindo, que estão aqui ou que estão em casa, que todos eles possam mergulhar nessa experiência, nessa espiritualidade que o Senhor nos apresenta. Graças te damos, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais uma manhã especial, mais um dia especial, mais um domingo especial, em que nós nos reunimos para um encontro profundo, né, e espiritual. Mesmo porque tudo é espiritual. As nossas conversas, os nossos encontros, sejam eles aqui ou sejam eles lá, em todos os lugares, todos os movimentos, parte desse movimento e dessa parte de uma disposição à espiritualidade. Deus está em todos os lugares. Ele se apresenta em todos os lugares. Então não há lugar onde nós tenhamos que nos sentir sozinhos, porque Ele é a nossa companhia. E que boa companhia é. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre recomeços. Um caminho para recomeçar. Oferecer esse caminho de recomeço. E eu queria ler o livro de Salmos. Você leu um pouquinho aí no início, né, com a Fernanda, e peço para que você me acompanhe na leitura de Salmos 51. Eu vou ler 3 versículos. Salmo 51, no verso 1, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Até aí. Pai querido e amado, obrigado por esse tempo, por essa mensagem. Que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações. Esse é o nosso pedido com agradecimento em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, qual será o grande erro das nossas vidas, né? Qual é o grande erro? Qual foi o grande erro da sua vida? Responda para você mesmo. Qual foi a maior conquista da sua vida? O maior ganho da sua vida? Responda para você mesmo. Se você conseguiu responder essas 2 perguntas, parabéns. Você é humano. Você é humano.
Se você tem um grande erro, se você tem uma grande conquista, você é gente como a gente. E ser humano é ser ambíguo, controverso. Ser humano é entender que a vida tem os seus altos e baixos. Ser humano é compreender que existem dualidades na experiência da nossa relação, da nossa vida, dos nossos trabalhos, estudos. Existem dificuldades, existem momentos de tranquilidade e facilidades. Tem hora que o caminho está aberto, né? E parece que tudo está acontecendo bem, e tem hora que o caminho está difícil, está travado, está complicado. Parece que a gente não consegue avançar, como se alguém ou uma força estivesse nos segurando. Mas isso faz parte do viver, faz parte da nossa experiência humana, faz parte da vida. A vida é isso, a vida é essa ambiguidade, é esse contraponto. E é importante saber que nem os acertos, nem os erros podem nos definir. A gente não pode ser definido pelos nossos acertos ou por um momento de acerto, e também a gente não pode ser definido por um momento de erro, porque isso pode colocar de uma forma rígida uma definição para a nossa história. E se compreendemos que a nossa história não acabou, nós ainda estamos em movimento. Então existem outras oportunidades de erros e outras oportunidades de acertos. Então aquilo que você acertou no passado, que você lembra com alegria, é algo bom, mas não define você na sua existência. É só mais uma oportunidade para você se espelhar naquele momento e tentar outros momentos como aquele. Outras conquistas, outras experiências boas. Né? Isso normalmente pega mais para quem já está um pouquinho mais velho. Assim. Os anos vão passando, a gente olha para trás e fala, aquele tempo bom, aquele momento que eu passei foi tão bom, aquelas conquistas, né, que eu tive. E como se você estivesse velho e que não pudesse mais viver outras novas conquistas. Isso é um erro. Ficar preso a um momento, ainda que seja bom, que te impeça para avançar para uma nova experiência. Pode ser isso fundamento, uma manifestação de um certo erro, né, que é um medo, na verdade, de errar. Isso às vezes impede a gente de avançar, de fazer alguma coisa nova. E então a gente vai ter que trabalhar a questão do erro e pensar formas de mudar também a nossa disposição para o futuro. Então, tentar se desconectar dessa estranha mania que nós temos de rotular a nossa vida por algo que a gente viveu, né? Eu tive uma grande conquista e foi pautado nessa conquista que eu sou o que sou. E aí eu me coloco num pedestal existencial, me coloco, né, como maior de todos, me acho, me rotulo, sou agora um coach, um mestre, né? E acho que posso ditar regras para as pessoas de como ter uma vida boa. E aí começo até vender isso como uma experiência. Compre o meu curso aqui e aprenda como viver. Eu não sei se você tem visto isso, mas tem se replicado demais, especialmente nas redes sociais. Pessoas querendo nos ensinar a viver como se fosse fácil, como se fosse uma fórmula. Como se nós tivéssemos uma fórmula que as pessoas pudessem, de fato, ter uma vida boa, uma vida plena. E isso é difícil, porque não é uma fórmula, são várias situações. E aquela coisa boa que aconteceu com você, não necessariamente pode acontecer com outras pessoas. Não se configura a personalidade, a experiência de outras pessoas, porque cada pessoa aqui presente tem uma história diferente.
e reage à vida a partir da sua história, das coisas, né, de fato que viveu. Então, se colocar num pedestal e falar, eu vou fazer a minha masterclass, né, para te ensinar, vou ser um life consultant. Agora tem um monte de palavras assim, em inglês, achando que é bonito, assim, para fazer uma perfumaria. Mas no final, a gente está querendo colocar uma fórmula de vida que ninguém tem. E nem a Bíblia Sagrada nos informa isso. Porque a vida, ela é complexa mesmo. E o que nós queremos aqui, o que nós queremos tirar dos textos sagrados do Evangelho, são chaves para que a nossa experiência humana seja transcendente. Mas são muitas chaves, muitas ações que acontecem no cotidiano de histórias, de pessoas, de vidas, de parábolas, que são transformadoras para nós e que nós precisamos em cada uma experimentar o novo, que vai acontecer dia a dia. Se colocar também num lugar como de fracassado é perigoso, porque o fracassado ele não consegue avançar. E não consegue avançar porque criou na sua memória e na sua consciência certas justificativas, certas coisas que te impedem para o avanço, e isso é perigoso. Eu não consegui passar naquele vestibular. Se eu tivesse entrado naquela universidade, se eu tivesse conseguido aquele emprego, com certeza eu estaria melhor. E aí fica se lamentando. Se aquele relacionamento tivesse dado certo, se aquela pessoa tivesse me ouvido, se aquilo que eu tanto sonhei tivesse acontecido, de fato sim eu estaria feliz, de fato sim eu estaria considerando que a minha vida é boa, mas não, eu sou um fracassado, sabe? Se colocar nessa condição por uma experiência ruim que você viveu é muito perigoso. Então, nem se colocar num pedestal, se achando, por conta de uma experiência, e nem se colocar num lugar de pequenez, por conta de um erro, de uma falha, de algo que te abateu. Domingo passado eu terminei a minha mensagem citando o filósofo pré-socrático, que era o Heráclito, né, que dizia que a única constante da vida é a mudança. E por isso quis fazer uma conexão, porque terminei também citando o salmista Davi. E esse texto que nós lemos, ele está condicionado a essa situação. Uma situação em que o salmista reconhece o seu erro e não reconhece sozinho. Reconhece porque teve um encontro com o profeta Natã. E o profeta Natã, quando encontra o salmista, Davi, o rei Davi, conta uma história para ele. E isso você pode ver em 2 Samuel, no capítulo 10, 11, 12, você vai conseguir saber. Eu não vou ler essa história porque ela é grande, mas seria interessante que você lesse em casa. 2 Samuel 12, especialmente, fala desse momento, né? Porque Davi fez toda uma trama. E ele desejou a mulher de um dos seus servos, e por desejar essa mulher, começou a condicionar situações para que ele conquistasse aquela mulher, e tivesse ela para si. Só que para fazer isso, ele colocou o marido daquela mulher na linha de frente da guerra, intencionalmente, para que ele morresse. E assim aconteceu, aquele homem morreu. Quando essa pessoa morre, ele toma para si a mulher daquele moço. E esse ato é revertido numa história de adultério forte. Então, quando a gente fala de Davi, o salmista, a gente vê toda aquela beleza, né? Toda aquela beleza da história, daquele menino pequenino que saiu daquela família de guerreiros, que foi simples, que enfrentou o gigante, que virou o rei de Israel. Mas quando chegou no pedestal, quando chegou no lugar de poder, achou que podia tudo. Inclusive tomar aquilo que não era seu. E essa soberba, essa arrogância, essa cegueira espiritual, como nós falamos no domingo espiritual, o tomou de tal forma que ele já não tinha condição de discernir a sua fragilidade. E por não discernir a sua fragilidade,
precisou receber uma visita do profeta Natan. E o profeta Natan, quando chega diante dele, conta uma historinha. Diz sobre um homem que tinha uma ovelhinha, uma única ovelhinha, e um outro homem, um outro servo chegou e quis tomar aquela ovelhinha, mas era a única que ele tinha. E ele rouba daquele homem, e por passar por essa situação, e ao ouvir essa história, Davi fica indignado. Ele, como alguém pôde fazer um ato tão horrível como esse? Diga o nome dele, porque esse homem merece uma sentença de morte. E Natan responde para Davi: você é o homem, você é a pessoa. E nesse momento ele assimila o que ele fez com aquela historinha. E é interessante porque Deus faz isso mesmo. Quando Ele quer nos ensinar, Ele conta histórias, conta parábolas. Histórias que parecem até infantis, mas que conectam com a nossa realidade. E que fazem a gente, de fato, pensar, raciocinar. Compreender a vida como ela é ou como ela está. E como ela pode ser resolvida. Então, ver Davi nessa condição é ver Davi no movimento da transformação e da mudança. Mudança, renovação, transformação, arrependimento, renascimento. São palavras que nós aprendemos quando caminhamos com Cristo. Não é só uma experiência de Heráclito, o filósofo, mas é uma experiência que, quando olhamos para Cristo, percebemos que nós precisamos, e faz parte da experiência humana, a mudança, a transformação, a renovação, o arrependimento, a ressurreição. Por isso eu acredito em recomeços. Eu acredito que há a possibilidade de recomeçar, porque Jesus nunca apontou o dedo para uma pessoa, julgando, acusando essa pessoa. O que Jesus fez foi perguntas. Você já percebeu isso? Quando Jesus se encontra com as pessoas, Ele faz perguntas. Quem me tocou? Onde é que estão os seus acusadores? Como no domingo passado, o que queres que eu te faça? Lembra das perguntas? Jesus não fica acusando as pessoas pela condição que ela está, mas Ele faz perguntas. E eu entendo e penso que Ele faz essas perguntas porque Ele confia na nossa capacidade de pensar, né? Porque se Ele faz perguntas, Ele está querendo uma resposta. Ou está querendo movimentar no nosso coração, nos nossos pensamentos, essa capacidade que temos de conseguir discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, de definir a sua vida, o seu futuro, porque parte de nós, porque somos agentes, juntamente com Deus, na história. Porque se Deus não quisesse a nossa participação na história, Ele faria de nós bonequinhos, né? Sabe, ventríloco, assim? É ventríloco que fala? Que você... Marionete. Faria de nós marionetes, em que Ele conduziria a cada um de nós da maneira que Ele quisesse, sem a gente, né, ter o livre-arbítrio, ter a capacidade de discernir, decidir. Mas Ele não nos fez assim, Ele não nos fez bonequinhos. Nos fez gente, nos fez humanos. Por isso faz perguntas. Faz perguntas porque isso nos mostra essa confiança que Ele tem em cada um de nós, de ter essa capacidade de discernir, de pensar. Por isso pense. Parece simples, né, essa afirmação, mas o que eu posso dizer nessa introdução para você pense, reflita no que você fez, reflita no que você faz, reflita nas decisões que você toma, reflita a partir daquilo que você está decidindo, nas respostas que elas vão trazer, as consequências.
estava vindo para cá, eu fiquei com aquela canção que eu quase falei para Carol: Carol, prepara essa. Mas aí eu ia colocar ela muito na fogueira. Mas há uma música bem conhecida que diz assim: porque ele vive. Eu acho que o cabo aqui caiu, depois se quiser vir aqui. Acho que a Carol ajuda. E aí a música dizia assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Já ouviu essa música? Já cantou essa música? Você sabia que só pode cantar essa música quem acredita em recomeços? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Essa é uma canção de esperança. Essa é uma canção para quem acredita em recomeços. Essa é uma canção para quem acredita na possibilidade do novo. Por isso, vamos ao texto. Porque a partir de tudo que nós conversamos, nós vamos ter essa consciência que somos luzes e que somos sombras. Que temos em nós, em nossas vidas, erros e acertos. Por isso que quando lemos no livro de Salmos, a oração de Davi, isso se torna algo muito especial. Porque a hora que o profeta Natan chega diante dele e fala: você é esse homem, ele cai por terra. As escamas dos seus olhos caem. Aquela cegueira espiritual que ele não conseguia discernir o erro que ele estava cometendo, tinha caído. Ele caiu em si. Sabe quando a gente cai em nossa consciência e fala: meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Como eu não percebi tamanho mal que eu estava cometendo. E aí diante de Deus, e agora eu vou ler uma versão do Salmo 51 da Bíblia, a Mensagem, que diz assim: Deus generoso em amor, preciso da sua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo, lava minha culpa, purifica-me dos meus pecados. Eu sei que eu fui mal, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Que oração, hein? E ele continua. Mas eu quero me atentar a esse texto. Preciso da tua graça. Apaga meu passado sujo. Sei que fui mal. Quando Davi se percebe nessa lama que ele se meteu, a primeira coisa que ele faz é orar. Ele vai para um lugar de oração. A primeira coisa que ele faz é ir conversar com Deus. Sempre quando a gente comete um erro, uma falha, a gente sempre tem um amigo de confiança, né? Uma pessoa com quem a gente pode contar. Só que não é essa pessoa que você tem que procurar. A gente precisa procurar Deus. Quando as maiores tragédias das nossas vidas acontecem, é hora da gente exercitar o nosso joelho, a nossa oração, falar com Deus. Porque em oração, ele pede Davi especialmente para ser tratado nesse ambiente da graça. Porque ele fala assim: Deus generoso em amor, eu preciso da sua graça. Ou seja, ele não é bobo. Porque a mente dele discernia justiça diferente. E a gente também tem essa dificuldade de entender o que significa justiça. Justiça, principalmente e especialmente no nosso país, justiça para as pessoas é vingança. Então, por exemplo, um homem que cometeu um mal horrível, a primeira coisa que a gente fala, a gente diz o quê? Essa pessoa tem que morrer, não merece viver.
E às vezes nós armamos discursos, formas e até motim para destruir pessoas com quem nós não concordamos com as suas decisões ou com a sua existência. Mas isso não é justiça, isso é vingança. Entende? Davi, quando ouviu a história de Natã, ele falou: quem é esse homem que cometeu esse mal? Ele não merece viver. E Natã falou: é você. Tem certos julgamentos que nós fazemos que eles são compatíveis para nós. Tem certas coisas que nós desejamos para as pessoas que eles são compatíveis para nós. Uma vez alguém me perguntou: Rafa, se existe tanta gente má, por que Deus não acaba com todas as pessoas más e deixa as pessoas boas? Eu falei: o perigo é se você estiver entre essas pessoas más. E será que sobra alguém? Então a gente sempre tem uma solução para resolver o problema do mundo. Vamos eliminar as pessoas más, mas o diabo é sujo? O que você está fazendo com essa cara cheia de lama? Às vezes a gente está com ele e nem sabe, nem está discernindo, nem está sabendo. Então, primeira coisa que o salmista faz, ele vai para o lugar de oração, e ele vai para esse lugar de oração para se livrar da sua consciência errônea, relacionada à justiça, especialmente, porque quando ele chega diante de Deus, ele fala: preciso da tua graça, ou seja, me trata no ambiente da tua graça, no ambiente do teu amor, porque eu sei que é no ambiente da graça que eu vou ser, que eu vou permanecer em vida, entende? Porque se o Senhor me tratar a partir do conceito que tenho a respeito de justiça, eu devo ser eliminado. Por isso, Deus me leva para o ambiente da graça. E é o que nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos da graça, nós precisamos do amor. Nós precisamos desse ambiente de relação que Deus nos proporciona para sermos tratados. Então, se você quer se refugiar para um lugar, se refugie aos braços do Senhor. Porque é nesse lugar que nós recebemos esse favor imerecido, que recebemos aquilo que a gente não merece, o amor de Deus. Segunda coisa que a gente precisa fazer e que a gente aprende com o salmista, que é parar de relativizar os problemas. Está vivendo um problema, está vivendo uma dificuldade, mas não é tão assim grandioso. Não é um problema assim, um problemão. Vocês estão fazendo um cenário aí muito... Não é tão complexo assim. Estão dificultando o meu caminho. Esse problema que eu estou passando assim, dá para viver com ele, dá para conviver com ele. Será? Porque é o que Davi estava fazendo, ele estava relativizando o problema. Você não pode ter a mulher do próximo. O que você está fazendo? Vai na varanda, espia, gosta, começa a espiar, começa a desejar, entra para o coração, e aí começa a tramar um monte de coisa, mas não, normal, não dá nada. Bobeira. Achando que o erro que nós cometemos, ou que falhamos, não é tão ruim assim. E diante dessa fragilidade ou dessa cegueira, como é bom ouvir os profetas. Que bom que Deus levanta os seus profetas. Que bom que Deus levanta profetas como Natã, que foi lá usado para abrir os olhos de Davi e dar a ele a consciência do problema que ele tinha cometido. Porque é nesse momento que Davi reconhece o seu erro. É nesse momento que Davi reconhece que ele precisa ter uma
postura de integridade. Porque o reconhecimento do nosso erro já é por si uma postura de integridade. Que é mais ou menos, se eu pudesse usar um exemplo, eu acho que é uma das coisas, a pior coisa do crente é a gente pecar. Por exemplo, não, deixa que eu vou naquela festinha, eu vou naquele rolezinho. E aí a mãe fala, filho, não vai, porque só tem o que não presta, não é bom para você, você vai acabar se alimentando de coisas que não são boas. Aí você é teimoso, não, eu vou, aí você vai. Aí quando você chega lá na festinha, tá todo mundo se divertindo, todo mundo bebendo, curtindo, sorrindo, dançando. E você tá como? Tá igual, mas não tá. Tô certo ou tô errado, Jefferson? Sabe quando você come o bolo, mas não consegue sentir o sabor dele, assim? Essa é a dificuldade do crente. Você vai para aquela festa, mas você não está lá, porque o seu coração também está assim, não devia estar aqui. Por que eu estou nesse meio? Por que eu estou provando isso? Por que eu estou me alimentando desses manjares? Por que é que eu estou vivendo essa experiência? E isso, meus irmãos, não é ruim, é a integridade da nossa experiência com Deus, que está sendo, né, provocada. É como quando uma pessoa te insulta e você diz, eu não sou isso. É a sua integridade lutando contra. É quando alguém diz que você é alguma coisa que você sabe que não é e você diz, não, eu não sou isso. E ainda que seja, não quero ser. É a integridade pulsando. E Davi mostra essa postura de integridade. E eu considero essa integridade, esse reconhecimento do seu erro, da sua falha, como um parto. Eu considero isso como um novo nascimento. Como, na verdade, o início desse novo nascimento. O início, essa oportunidade de transformação, essa oportunidade de mudança. Só pode mudar quem de fato reconheceu o seu erro. Quem de fato reconheceu o seu pecado, quem de fato reconheceu a sua falha. E isso nos leva para esse lugar de arrependimento. E aí, por último, eu quero fechar com esse, porque é isso que eu quero deixar para a gente nessa semana. Essa palavra, arrependimento. E quero deixar essa palavra fazendo uma correção, porque assim como justiça não é vingança, arrependimento não é remorso. E a gente às vezes confunde. Ele está cheio, né? Ele está arrependido. Mas não tá, às vezes não está arrependido, só é remorso. Então tem gente que fala que está arrependida, mas está com remorso do erro, da falha, das perdas. E remorso, o significado da palavra remorso é remordimento. É remorder, remoer. Remoer maus sentimentos, sabe? Ressentimentos, remorsos. Remoer os sentimentos. Remorder os sentimentos. Então, remorso não é arrependimento. Remorso é prisão. Remorso é continuar no mesmo lugar, pensando as mesmas coisas e preso a esses mesmos sentimentos, dores e lamentos. Isso é remorso. Arrependimento é o que nós falamos no domingo passado, é expansão da consciência. Mudança de mente. É a abertura para a nossa nova possibilidade. Transformação. Verso 3. Sei que fui muito mal, é a palavra do salmista. Sei que fui muito mal e agora eu quero mudar. Essa disposição para a mudança é um ato de grandeza. Essa disposição para a mudança, de ter essa capacidade de pedir ajuda e de ser encorajado para essa transformação, para essa mudança.
O versículo 3 continua dizendo: meus pecados, eles ficam olhando para mim o tempo todo. Isso é o remorso. E ele pede para se livrar desse sentimento. Porque se tem uma coisa horrível, é você estar no meio, né, de uma situação difícil, em pecado, e você se sentir visto por eles, né? Já se sentiu assim constrangido, parece que o pecado está te olhando. Só que não é o pecado que está te olhando, é que ele está dentro de você, na sua consciência, e ele está mexendo com as suas emoções. E aí o salmista está dizendo: meus pecados, eles ficam me olhando o tempo todo. Ou seja, me tira dessa situação de remorso, essa situação em que eu fico remoendo as sensações, e me coloca num lugar em que eu possa mudar. Me lança para esse ambiente da graça, me lança para esse ambiente de cuidado. Me dá a possibilidade de mudar, de expansão da minha consciência, de expansão da minha espiritualidade, da minha presença, da minha relação com o Senhor. Por isso, sobre arrependimento, Davi nos ensina através da oração. Nos ensina que há um caminho de fato de nós deixarmos de ser o que éramos antes, mesmo que seja com os nossos erros ou com os nossos acertos que nos lançaram para o lugar de arrogância. Saia desses lugares e vá ao encontro do Senhor, para que você possa orar como Davi orou o Salmo 51. Na verdade, eu espero que você, quando ler novamente, né, quando for ler o Salmo 51, leia diferente. O Salmo 51 é uma oração de renúncia, é uma oração de entrega, é uma oração para a mudança, é uma oração de renascimento, é um parto. Versículo 51, Salmo 51, versos 16 e 17, olha o que ele diz. Salmo 51, 16 e 17. Quando meu orgulho é despedaçado, é que eu adoro a Deus de verdade. Quando meu orgulho é despedaçado, é quando a minha adoração chega ao Senhor de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, esse não escapa, nem por um minuto, da percepção ou dos olhos de Deus. Deus não rejeita um coração contrito. Deus não rejeita um coração despedaçado, como diz Davi. Por isso, a mensagem que eu quero deixar para vocês é simples: arrependam-se e creiam. É a mensagem do profeta do deserto, João Batista. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se. Expansão da consciência. Se abram para a mudança, para a transição, para a transformação, para a renovação, para o parto da sua nova humanidade. Porque o nosso Redentor vive. E Ele está disponibilizando para nós a possibilidade de reescrever a nossa história. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da oração, pela experiência de chegar aqui e ter contigo a oportunidade de se achegar nesse lugar secreto. Por isso, Pai, nos trata no ambiente da adoração. Nos trata, Senhor, no ambiente da Tua graça. Nos trata, Senhor, no ambiente do Teu amor. Recebe, Senhor, a nossa adoração e a nossa entrega. A nossa entrega reconhecida.
pelos nossos erros, ou pelas nossas, pela nossa soberba. Nos livra, Senhor, dessas tensões, desses males, e renova-nos, Pai. Nos dá, Senhor, a oportunidade de mergulhar no arrependimento. E quando sair desse mergulho, encontrar o seu perdão. Encontrar o seu abraço. Encontrar o seu renovo. Encontrar o novo de Deus em nossas vidas. Obrigado pelo teu abraço, Jesus. Recebe o abraço do Senhor agora. Recebe o toque e a manifestação do Espírito no teu coração, na sua mente, para que você tenha uma nova semana, um novo tempo, para que você possa, a partir das suas decisões, reescrever uma nova história com o Senhor. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais, para uma nova semana, livre de toda cegueira, e com um olhar para o futuro, de paz e bem, da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém, amém. Você que está em casa, na tela, você tem o QR Code, você pode fazer a sua contribuição, é uma forma de você continuar mantendo essa casa viva e aberta. Saiba que existe sempre um grande esforço para que essa mensagem chegue a todos e todas. E nada vai poder nos impedir, nem a energia, né? Que bom que você pode nos ver. Eu sei que há pessoas que estão em outros estados, outros países, e é um privilégio poder fazer com que essa mensagem chegue a tanta gente. Você que está mais pertinho da gente, a casa está aberta, saiba que você é bem-vindo. Se você já está seguro, vacinado, pode vir aqui, que você vai ter um ambiente com toda a segurança possível. E aproveito para estender esse convite, porque creio que domingo que vem já é a nossa ceia, né? Então nada melhor do que se reunir com toda a igreja ao redor da mesa sagrada, nessa experiência que é necessária para cada um de nós. Por isso, convide a sua família, chame os seus familiares, amigos, todos aqui estão convidados para essa experiência, para esse momento, para esse tempo tão especial, tão precioso e tão sagrado, a mesa do Senhor, Santa Ceia, domingo que vem. Que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Tchau.